Sugerido pela Ayla Suyane para o quadro Religiões e Seitas, hoje nós vamos falar sobre a Umbanda. Então, roda a vinheta. Umbanda é uma religião brasileira, formada através de elementos de outras religiões como o catolicismo ou o espiritismo, juntando ainda elementos da cultura africana e indígena. Umbanda tem entre seus significados paz e amor, caridade, humildade. Umbanda é saber transmitir calor humano, e toda uma série de frases que, embora definam às vezes algumas qualidades umbandistas, estão muito longe de darem ao leigo uma explicação lógica do que seja realmente a Umbanda. Por isso, vamos primeiramente explicar a origem, a etimologia do vocabulário Umbanda. A palavra Umbanda, segundo o grande pesquisador Cavalcante Bandeira, autor da obra O que é a Umbanda, é originária da língua quimbundo, é encontrada em muitos dialetos bantus falados em Angola, Congo e Guiné. Resumidamente, Umbanda significa arte de curar, ofício de ocultismo, ciência médica ou magia de curar. Se etimologicamente a Umbanda é a arte de curar, religiosamente, o que ela significa? Embora ainda não codificada, a Umbanda tem um rito e um ritmo que lhes são peculiares e sofrem pequenas alterações de um terreiro para outro. Por outro lado, em sua origem, participam valores de três culturas principais, a saber, a cultura branca, que é europeia, através do catolicismo romano e do kardecismo, a cultura negra, que é africana, através do elemento escravo, cultura vermelha ou ameríndia, através daqueles que já estavam aqui antes da chegada do elemento branco, e a quem impropriamente chamaram de índios, que o branco tentou escravizar. Concluindo, por definição, a Umbanda é uma religião espírita, ritmada, ritualizada, de origem euro-afro-brasileira. No final de 1908, Zélio Fernandino de Moraes, um jovem rapaz com 17 anos de idade, que preparava-se para ingressar na carreira militar na Marinha, começou a sofrer estranhos ataques. Sua família, conhecida e tradicional na cidade de Neves, estado do Rio de Janeiro, foi pega de surpresa pelos acontecimentos. Esses ataques do rapaz eram caracterizados por posturas de um velho, falando coisas sem sentido e desconexas, como se fosse outra pessoa que havia vivido em outra época. Muitas vezes assumiu uma forma que parecia de um felino lépido e desembaraçado, que mostrava conhecer muitas coisas da natureza. Após examiná-lo durante vários dias, o médico da família recomendou que seria melhor encaminhá-lo a um padre, pois o médico, que era tio do paciente, dizia que a loucura do rapaz não se enquadrava em nada que ele havia conhecido. Acreditava mais era que o menino estava endemoniado. Alguém da família sugeriu que isso era coisa de espiritismo e que era melhor levá-lo à Federação Espírita de Niterói, presidida na época por José de Souza. No dia 15 de novembro, o jovem Zélio foi convidado a participar da sessão, tomando um lugar à mesa. Tomado por uma força estranha, alheia à sua vontade, e contrariando as normas que impediam o afastamento de qualquer dos componentes da mesa, Zélio se levantou e disse: "Aqui está faltando uma flor." Saiu da sala indo ao jardim e voltando após com uma flor que colocou no centro da mesa. Essa atitude causou um enorme tumulto entre os presentes. Restabelecidos os trabalhos, manifestaram-se nos médiuns kardecistas espíritos que se diziam pretos escravos e índios. O diretor dos trabalhos achou tudo aquilo um absurdo e advertiu eles com aspereza, citando seu atraso espiritual e convidando-os a se retirarem. Após esse incidente, novamente uma força estranha tomou o jovem Zélio e através dele falou: "Por que repelem a presença desses espíritos se nem sequer se dignaram a ouvir suas mensagens? Será por causa de suas origens sociais e da cor?" Seguiu-se um diálogo acalorado e os responsáveis pela sessão procuravam doutrinar e afastar o espírito desconhecido, que desenvolvia uma argumentação segura. Um médium vidente falou: "Por que o irmão fala nesses termos, pretendendo que a direção aceite a manifestação de espíritos que, pelo grau de cultura que tiveram, quando encarnados são claramente atrasados? Por que fala desse modo, se estou vendo que me dirijo nesse momento a um jesuíta, e a sua veste branca reflete uma aura de luz? E qual o seu nome, irmão?" "Se querem um nome, que seja este: sou o caboclo das 7 encruzilhadas, porque para mim não haverá caminhos fechados. O que você vê em mim são restos de uma existência anterior,
Fui padre e o meu nome era Gabriel Malagrida. Acusado de bruxaria, fui sacrificado na fogueira da Inquisição em Lisboa no ano de 1761. Mas minha última existência física, Deus concedeu-me o privilégio de nascer como caboclo brasileiro. Anunciou também o tipo de missão que trazia do astral. Se julgam atrasados os espíritos de pretos e índios, devo dizer que amanhã, 16 de novembro, estarei na casa de meu aparelho às 20 horas para dar início a um culto em que estes irmãos poderão dar suas mensagens e assim cumprir missão que o plano espiritual lhes confiou. Terá uma religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade que deve existir entre todos os irmãos encarnados e desencarnados. O vidente retrucou: julga o irmão que alguém irá assistir ao seu culto? Perguntou com ironia, e o espírito já identificado disse: cada colina de Niterói atuará como porta-voz, anunciando o culto que amanhã iniciarei. Para finalizar, o caboclo completou: Deus, em sua infinita bondade, estabeleceu na morte o grande nivelador universal, rico ou pobre, poderoso ou humilde, todos se tornariam iguais na morte, mas vocês, homens preconceituosos, não contentes em estabelecer diferenças entre os vivos, procuram levar essas mesmas diferenças até mesmo na barreira da morte, porque não podem nos visitar esses humildes trabalhadores do espaço, que apesar de não haverem sido pessoas socialmente importantes na Terra, também trazem importantes mensagens do além. No dia seguinte, na casa da família Moraes, ao se aproximar a hora marcada, às 8 horas, lá já estavam reunidos os membros da Federação Espírita para comprovarem a veracidade do que fora declarado na véspera. Estavam os parentes mais próximos, amigos, vizinhos e do lado de fora uma multidão de desconhecidos. Às 20 horas manifestou-se o caboclo das 7 encruzilhadas. Declarou que naquele momento se iniciava um novo culto, em que os espíritos de velhos africanos que haviam servido como escravos e que, desencarnados, não encontravam campo de atuação nos remanescentes das seitas negras, já deturpadas e dirigidas em sua totalidade para os trabalhos de feitiçaria, e os índios nativos de nossa terra poderiam trabalhar em benefício de seus irmãos encarnados, qualquer que fosse a cor, a raça, o credo e a condição social. A prática da caridade no sentido do amor fraterno seria a característica principal desse culto, que teria por base o Evangelho de Jesus. O caboclo estabeleceu as normas em que se processaria o culto. Sessões, assim seriam chamados os períodos de trabalho espiritual, diárias das 8 às 22 horas, os participantes estariam uniformizados de branco e o atendimento seria gratuito. Deu também o nome do movimento religioso que se iniciava Umbanda, manifestação do espírito para a caridade. A casa de trabalhos espirituais que ora se fundava recebeu o nome de Nossa Senhora da Piedade, porque assim como Maria acolheu o filho nos braços, também seriam acolhidos como filhos todos os que necessitassem de ajuda ou de conforto. Ditadas as bases do culto, após responder em latim e alemão as respostas dos sacerdotes ali presentes, o caboclo das 7 encruzilhadas passou à parte prática dos trabalhos. O caboclo foi atender um paralítico, fazendo este ficar curado. Passou a atender outras pessoas que estavam no local, praticando suas curas. Nesse mesmo dia, incorporou um preto velho chamado Pai Antônio, aquele que, com fala mansa, foi confundido como loucura de seu aparelho, recusava-se sentar-se junto com os presentes à mesa, dizendo as seguintes palavras: nego não senta não, meu senhor. Nego fica aqui mesmo. Isso é coisa de senhor branco e nego deve a respeitar. Após a insistência dos presentes, fala: não carece se preocupar não, nego fica no toco que é lugar de nego. Assim continuou dizendo outras palavras e representando a sua humildade. Uma pessoa na reunião pergunta se ele sentia falta de alguma coisa que tinha deixado na terra, e ele responde: minha cachimba, nego que é o pito que deixou no toco, manda moleque buscar. Tal afirmativa deixou os presentes perplexos, os quais estavam presenciando a solicitação do primeiro elemento de trabalho para esta religião. Foi Pai Antônio também a primeira entidade a solicitar uma guia, até hoje usadas pelos membros da tenda e carinhosamente chamada de Guia de Pai Antônio. No dia seguinte, verdadeira romaria formou-se na rua Floriano Peixoto. Enfermos, cegos, etc., vinham em busca de cura e ali encontravam, em nome de Jesus. Médiuns cuja manifestação mediúnica fora considerada loucura, deixaram os sanatórios e deram provas de suas qualidades excepcionais. A partir daí, o caboclo das 7 encruzilhadas começou a trabalhar incessantemente para o esclarecimento, difusão e sedimentação da religião de Umbanda. Além de Pai Antônio, tinha como auxiliar o caboclo Orixá Malé, entidade com grande experiência no desmanche de trabalhos de magia negra.
A respeito do uso do termo espírita e de nomes de santos católicos nas tendas fundadas, o mesmo teve como causa o fato de naquela época não se poder registrar o nome Umbanda. E quanto aos nomes de santos, era uma maneira de estabelecer um ponto de referência para fiéis da religião católica que procuravam os préstimos da Umbanda. O ritual estabelecido pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas era bem simples, com cânticos baixos e harmoniosos, vestimenta branca e proibição de sacrifícios de animais. As guias usadas são apenas as que determinam a entidade que se manifesta. Os banhos de ervas, os amacis, a concentração nos ambientes vibratórios da natureza, o par do ensinamento doutrinário na base do evangelho constituíram os principais elementos de preparação do médium. O ritual sempre foi simples. Os atabaques começaram a ser usados com o passar do tempo para algumas das tendas fundadas pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, mas a tenda Nossa Senhora da Piedade não utiliza em seu ritual até hoje. Então é isso, galera, esse foi o material que reuni para vocês sobre esse tipo de religião. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e enriquecido seus conhecimentos a respeito de tal, para que não acabe sendo confundido uma coisa com outra, como acontece muitas vezes em vários segmentos dessa religião. Se você gostou e também queria sugerir algum outro tema para a gente estar fazendo os próximos vídeos, outras religiões ou tipos de seita, deixe seu comentário aqui embaixo e com certeza ele será o próximo vídeo lançado, assim como foi o sugerido pela Ayla Suyani. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!